Bom, eu já tenho aqui o nosso primeiro entrevistado, nos aguardando para dialogar conosco. E eu saúdo, com muita alegria, o ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. Senador Roberto Requião, bom dia. Bom dia. Nesse frio aqui de Curitiba, estou batendo papo com você. Pois é, aqui no Rio estava frio também, Requião. A gente tem passado aí dias de pouco calor, ao contrário do que acontece aqui no Rio, mas parece que só vai voltar ao longo desses próximos dias. Hoje já está começando a mudar um pouco o tempo, mas acima de tudo, faça frio, faça sol, a gente está aqui, Requião, para fazer um diálogo importante a respeito da política do nosso país. Quero agradecer muito a tua presença, porque, Requião, a gente tem aí 1 ano e meio de terceiro mandato do presidente Lula, um governo que se apresenta como de reconstrução nacional e cumpre aquilo que se propôs, tendo como limite muito bem definido os interesses de uma burguesia sedenta por ampliar os seus ganhos, depauperando o Estado Nacional. Por mais que essa consolidação do neoliberalismo seja uma tragédia para um projeto efetivamente de esquerda, Requião, não dá para negar que isso garante governabilidade diante de um quadro onde a luta de classes, a disputa pela hegemonia, a busca pela soberania foram abandonadas aí pela ala majoritária do nosso campo. Requião, você que conhece bem o presidente Lula, você vê o petista confortável adotando esse modelo de gestão de amplíssima aliança com 1 ano e meio de governo? Seria hora de o Lula repensar a maneira de atuar diante de um quadro gravíssimo, onde as pressões se intensificam contra ele? Anderson, você sabe que eu sou um admirador do Lula, da pessoa, mas eu tenho dificuldade de entender o que acontece no atual governo. O Lula diz uma coisa e a prática do governo é outra completamente diversa. Mas vamos às raízes desse problema todo. Antes, nós continuamos com aquele projeto de desenvolvimento baseado na globalização. Vamos fazer uma análise, por exemplo, da Petrobras com a Chambriard. Ela é desenvolvimentista, mas ela quer entregar a Petrobras, entregar o petróleo rapidamente para o capital privado do mundo inteiro, porque na cabeça, eu não quero fazer uma agressão, mas na cabeça dela, e me parece que na cabeça do Lula também, há esta ideia de que o petróleo está na reta final. Eu não acho que seja assim. Então, eles querem rapidamente extrair, refinar, porque vai acabar o petróleo amanhã e fica com aquela conversa da substituição do petróleo por outras energias. É mais ou menos isso. Eu acho que tudo se inicia com aquele projeto do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto. Lembra do Enzo Faleto? Eu insisto sempre nisso. A dependência como fator de desenvolvimento. É isso. E se suporta economicamente no tripé. Dólar flutuante. Não é possível o país viver com dólar flutuante. Eu cito sempre as companhias aéreas privadas no Brasil que se endividaram em dólar lá embaixo e, de repente, foi lá para cima e explodiram todas. O dólar flutuante é a meta de inflação e o superávit primário, com o Banco Central a serviço sempre dos credores do Brasil. Nós ainda temos a vantagem de que a nossa dívida é em real, basicamente em real. Mas o Banco Central Independente levanta esses juros e cria uma possibilidade monstruosa de lucro para os donos do capital financeiro, do capital vadio, que não produz nada. E isso é sistemático. Então, esse tripé é o problema do Brasil. Agora, o Lula está batendo nos juros altos. É bonito isso, não é? Eu vi um discurso dele na CNN, fantástico, eu vibrei. Mas no dia seguinte, o Galípolo e os 4 caras que ele pôs, inclusive o Galípolo, votam a favor do congelamento da Selic em níveis altíssimos. Todo mundo dizia, foi uma pressão, foi uma técnica, foi uma política para evitar o mal pior. Daí o Galípolo dá uma entrevista no dia seguinte, dizendo que não foi nada disso, não. Que foi uma decisão técnica pensada, que é o que eles fariam. Então, qual é a conclusão que você chega e que eu chego? Se o Galípolo for presidente do Banco Central, ele vai se comportar exatamente igual ao Campos Neto. É a cabeça do pessoal do mercado.
Não tem outra solução. O Lula diz uma coisa e o Lula, no dia seguinte, dá uma outra entrevista dizendo que o Galípolo seria um grande presidente do Banco Central. É o nosso menino de ouro. Eu acho que é de pirita, não é de ouro. Então, nós estamos nessa confusão danada. O modelo econômico está levando a essa situação. E o Lula faz um papel bíblico. Ele bate agora pesado nos banqueiros. Você sabe, Anderson, que o povo não gosta de banqueiro. A Bíblia não aceita os donos do capital financeiro. Eles são terríveis. O Lula bate neles, mas a política do Lula é a política do tripé, é a política da consolidação do liberalismo econômico. E a política da Petrobras é isso. É um desenvolvimentismo suportado na globalização. E eu já deixei claro que eu participei de uma reunião em Foz do Iguaçu, há um tempo atrás, monumental, organizada pela CUT, com gente da América e do mundo inteiro, mas foi muita gente, 10 mil pessoas. E um ministro do Lula me diz em determinado momento, Requião, o perigo são os nacionalistas. É a política da globalização, do desenvolvimento da globalização. Eles são o perigo. Então, nós temos, por parte do Lula, com as suas imensas qualidades pessoais, sensibilidade popular. Ele já passou fome, ele sabe o que é o salário mínimo, ele sabe o que é a vida de um trabalhador, ele viveu a vida do brasileiro, sentiu e sofreu a vida do brasileiro, mas não tem nenhuma noção de um projeto nacional, de pátria, um projeto de Brasil de verdade. Então, nós estamos vivendo essa confusão. Nós estamos consolidando o liberalismo. Daí me aparece o meu amigo José Dirceu e diz: nós vamos conseguir resolver isso daqui a 12 anos. Eles estão brincando com a gente. É a consolidação clara do liberalismo econômico e uma tentativa desesperada de manutenção no poder. O discurso é o discurso bíblico contra o capital, mas a prática é a prática da consolidação do liberalismo econômico. Nós estamos vivendo isso. Por isso é importante que um programa como Faixa Livre nos dê a possibilidade de fazer essa crítica. O Requião, ontem o Paulo Passarinho, que você conhece bem, esteve aqui conosco, nos concedendo uma entrevista, e ele disse que essas críticas internas do Partido dos Trabalhadores, como exemplo aí, ele citou inclusive a fala do Zé Dirceu, e essas críticas ou são esquizofrênicas ou são uma atitude oportunista aí de figuras dentro do Partido dos Trabalhadores, porque nada muda internamente a partir dessas críticas. Eu fiz, inclusive, esse alerta no início do programa. O Lula, ele faz a crítica, ele usa uma retórica, mas a prática é completamente diferente do que ele fala. E era justamente nesse sentido que eu queria fazer o diálogo contigo, o Requião. Você acha que o Lula ele lida com o empresariado, com a turma do andar de cima da mesma maneira, da mesma força com a qual ele lida com os trabalhadores? Porque a gente viu recentemente aí, o Requião, você deve ter acompanhado a greve dos servidores da educação federal aqui no nosso país. O Lula fez críticas ferozes aí à turma da educação que estava reivindicando direitos, recomposição salarial das perdas dos últimos anos. Enfim, como é que você vê a atuação do Lula dialogando ou as iniciativas em relação ao mercado e, acima de tudo, em relação à classe trabalhadora nesse terceiro mandato? Um parêntese. Em primeiro lugar, o Haddad tem uma visão liberal. O arcabouço é uma medida de consolidação do liberalismo econômico. Segundo lugar, o Haddad é um cara sério, ele acredita nisso. Ele está errado, mas acredita nisso. Ele está fazendo o que acredita e está cometendo um erro brutal. E o que pedem é uma fidelidade de torcida de futebol para o governo federal, que sequer é o governo do PT. Eu tenho insistido que nós não temos um ministro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista nacional, progressista no governo. É um governo de centro-direita, como afirmou já o Dirceu. Mas eles querem consolidação no poder. O discurso do Dirceu tem alguma ligação com isso também. Não, nós vamos ficar nessa posição daqui a 12 anos. Aí nós podemos mudar. É a manutenção do poder, não é mais o discurso da transformação do Brasil. Parece que é uma desistência disso. E eu vejo a orientação econômica do governo não nas mãos do Haddad,
mas do Marcos Lisboa, que era o presidente do ISPER, onde ele dava aula, e que é o orientador, o preceptor dele. Então, vamos voltar à história do Banco Central. Quem é que propôs o Banco Central independente, Anderson? Foi Haddad na sua campanha política. Ele foi ao Tribunal Superior Eleitoral, mudou o programa do PT e propôs o Banco Central independente. É evidente que propôs. Quem é que votou pela manutenção do abuso da Selic agora? Os 4 caras indicados pela Haddad e nomeados pelo Lula. Daí o Lula faz o discurso popular, repete a Bíblia com habilidade, inteligência e uma retórica bonita, mas a prática do governo é que define o que na realidade está acontecendo. É um governo de consolidação do liberalismo. A Petrobras está num descaminho absoluto. Eu tenho tido informações a respeito da Magda Chambriard. Você sabe que ela é filiada ao PCdoB, né? Sim. Até hoje, já era e é. Mas a visão é essa, o desenvolvimentismo com o fim do petróleo. Então, como me disse o Lula uma vez, quando ele acreditava nisso, espero que não acredite mais, não, o petróleo vai perder completamente o valor, ele vai acabar, nós vamos substituir pelo biocombustível, então tem que vender tudo agora enquanto vale alguma coisa. Mas não é nem o vender tudo agora, porque 67% das ações da Petrobras são privadas, e desses 67%, 40% estão na Bolsa de Nova York. Quem é que manda na Petrobras hoje? Graças ao Fernando Henrique e ao Lula. E aquele presidente que era da Bahia, que colocaram na Bolsa as ações, o BlackRock, que dos minoritários é o capital, minoritários inteiro, né? Porque eles têm 67% da Petrobras. Então, nós estamos vendo isso. Agora, tudo isso é ocultado. Vamos abrasileirar o preço do petróleo. Como é que eles vão abrasileirar o preço do petróleo com o dólar nesse nível? Agora, se eles estão trabalhando em relação ao dólar sempre. Então, nós estamos vivendo uma enrolação. Eu tenho certeza que se o Lula colocasse um projeto de poder nacional, ele teria um apoio amplo no Brasil e teria apoio majoritário no Congresso Nacional. Tem picareta no Congresso Nacional? Tem, mas são brasileiros também. Havendo uma proposta coerente, eles votam com o Brasil. Mas não está acontecendo isso, não tem proposta, é tudo negociado. É um varejão, é uma feira de ofertas a cada votação. Está errada a condução, está errada desde o começo. E está errada porque ela se suportou na tal frente da desesperança, a frente da esperança, que é uma frente de direita. Equívoco em cima de equívoco. Agora, eu não vou dizer a você que eu, por exemplo, me arrependo de ter feito a campanha do Lula. De jeito algum. Era o melhor a fazer, faria de novo nas mesmas circunstâncias. Nós temos que ter uma visão a respeito do Brasil e a favor dos brasileiros. Mas que o governo está consolidando o liberalismo, a política, hoje, econômica, é a política do Guedes, emoldurada com um discurso do Lula bíblico contra os ricos, mas uma prática que consolida o liberalismo a favor dos ricos. Sim, é isso. O Requião, eu sinceramente acho que isso já estava dado desde a campanha eleitoral. Não havia um projeto de fato oferecido, apresentado ao país. A alternativa que se colocava era se derrotar o bolsonarismo, algo que esse governo teve muito sucesso. Um entrevistado nosso aqui, inclusive, recentemente, disse que a ampla aliança é boa para ganhar as eleições, mas não serve para governar o país. A gente tem visto, Requião, nesses últimos tempos, o governo, o presidente Lula, sofreu uma pressão enorme por corte de gastos públicos, né? O governo tem tentado passar uma série de matérias lá no Congresso Nacional a fim de ampliar a arrecadação para fazer valer, fazer funcionar aí esse teto de gastos, esse arcabouço fiscal, para cumprir as metas fiscais estabelecidas. Você acha que cortar gasto, cortar investimento público é uma escolha inevitável para o presidente Lula? Para onde deve se dar esse corte de gastos aqui no nosso país? Deve se dar por esses programas de transferência de renda que o Lula, que o governo tem tentado rever? A gente pode fazer esse corte a partir dessas renúncias fiscais para estão na casa de 640 bilhões de reais no nosso país. Como é que você vê essa pressão do mercado por corte de gastos, Requião? Não é a pressão do mercado, é a pressão do modelo.
É a pressão do liberalismo do Marco Lisboa e da política do arcabouço. É uma coisa clara. Vamos tributar os muito ricos. E fica nesta conversa. Mas é claro que a equipe econômica do Galípolo, que votou a favor da consolidação da Selic absurda, joga a favor do corte da educação, da saúde e da previdência. Está claro, eles vivem um videogame, o videogame do mercado. E nesse videogame não existe povo, não há sensibilidade. Esta sensibilidade que, sem a menor dúvida, o Lula tem com os pobres, a política econômica do governo não tem. É um videogame. Tem que manter o mercado. O capital financeiro tem que ser altamente lucrativo, porque é o jogo da globalização, é o jogo do governo. Não há projeto nacional diverso disso. E a gente tem que fazer a crítica, prevendo uma mudança na política brasileira com consciência popular e dando ao Lula a oportunidade de, no seu caminho, mudar alguma coisa. Eu não acho que ele seja mal intencionado. Ele sem projeto de poder. Prisioneiro do que ele é. É um social-democrata, não é um social-democrata? O Lula nunca foi um homem transformador das economias. Agora, essa história do dinheiro... Você não vê o Ciro Gomes dizendo todo dia que, quando ele foi ministro, ele tributava os lucros do capital? E hoje só o Brasil e a Estônia que não tributam no mundo? Isso não depende do Congresso Nacional. Por que não é tributado? Por que não acontece isso? Mas, em compensação, eles querem cortar a educação, a saúde. Eu não vou dizer a você que nas áreas de educação, de saúde, a gente não precisasse de uma gestão mais firme, acabando desvios que existem na bagunça geral. Eu fui governador 3 vezes. Eu sei como é que funciona isso. Eu, quando assumi o governo e olhei a situação das universidades no Paraná, eu bati duro e os reitores constituíram uma sociedade, uma associação para enfrentar o governador. Mas quando eu comecei a agir, eles transformaram aquela sociedade numa sociedade de homenagear o governador. Eu não aguentava mais almoço e jantar de homenagem, porque eu joguei com seriedade e acabei a loucura. Tinha uma universidade em que um professor de uma determinada matéria ganhava 5 mil, na outra ganhava 20. Era esculhambação total. E tinham transformado as universidades em fundações. Então, eles faziam uma discussão salarial, o juiz era professor da universidade, o promotor era professor da universidade, os professores estavam participando e mandavam a conta para o Estado. Troço completamente maluco. Eu acabei com aquilo tudo, transformei em autarquias, mas transformei em autarquias e regularizei a questão de salário e organização das carreiras e tudo mais. Eu fui homenageado e hoje eu sou tido aí por eles como o melhor governador da história, mas tive que jogar duro. Então você precisa de firmeza nisso, não é aceitar também qualquer reivindicação como a 10ª maravilha, embora qualquer reivindicação corporativa seja legítima, é a função de um sindicato, mas tem que ver o interesse público e a desordem que existe no sistema. Na saúde é a mesma coisa. Você sabe o que fazem esses hospitais aí com o dinheiro do SUS, a manipulação, a falsificação de ações. Precisa um pouco de ordem. Mas cortar recurso é uma loucura. Mas aquele pessoal que joga o videogame do mercado lá no Ministério da Fazenda, eu acho que o ministro da Fazenda é o Marco Lisboa. Quietinho, não aparece, mas é ele aquelas ideias do isso que levaram o Haddad a propor o Banco Central Independente. Que guerra é essa contra o Banco Central Independente que foi proposto pelo candidato do PT? Vamos esquecer isso? O Requião, a gente sabe muito bem que você, inclusive, trouxe aqui, numa das suas respostas, que o presidente Lula tem um histórico de conciliação. Acima de tudo, isso foi demonstrado nos primeiros governos dele. A gente está num momento grave da nossa história, não há dúvidas em relação a isso. Temos uma extrema-direita cada vez mais forte. A única força política que mobiliza de fato no nosso país é o bolsonarismo. Numa situação como essa, não era, digamos assim, esperado que o Lula se posicionasse atendendo aos interesses do tal do mercado, dos grandes capitalistas, nessa terceira gestão, considerando o histórico dele, essa reconstrução nacional, não era de se imaginar que ela se daria, de fato, nas bases do puro neoliberalismo?
Eu esperava que o Lula, que é um homem em evolução, né? Saiu lá do interior de Pernambuco e se transformou no fundador de um partido, no presidente da República pela terceira vez, que ele mantivesse a lealdade absoluta com a população, que ele saísse desse videogame do mercado, que só valoriza o capital, e passasse a representar com firmeza os interesses da população. Ele está Mas não foi fazendo o que isso. ele fez nos 2 primeiros mandatos, né, o Requião? Tem isso, né? Ele está fazendo isso hoje no discurso. É o discurso bíblico contra o capital, contra o diabo, de uma forma figurada. Mas, na prática, o governo está consolidando. Então, o pessoal diz, vão derrubar o Lula. Não vão derrubar, não, Anderson. Ele está fazendo o que o capital financeiro quer. Ele está acenando para o que o capital financeiro quer. Faz a crítica da taxa Selic com toda razão. Não vai haver desenvolvimento de forma alguma com a taxa Selic rendendo mais do que o lucro médio do investimento industrial. Eu, aliás, fiz uma proposta de regulamentação da Selic, para você entender melhor o que eu penso. Eu não sou contra o Banco Central independente. Por quê? Porque o Banco Central, na mão de um partido político, que porventura esteja no governo federal, durante uma eleição nacional, ele pode anarquizar completamente a economia de uma forma propagandística, quebrando o país para garantir uma eleição. O problema não é esse, é o que ele pode fazer e o que não pode fazer. Então, o Banco Central independente evitaria o jogo eleitoreiro dele na véspera de uma eleição, mas ele não poderia nunca estabelecer um juro acima do lucro médio do investimento de capital do país. Ele tinha que ter limites na condução das reservas brasileiras. Eu fiz um projeto, mandei para o Haddad, mandei para alguns deputados, para a Gleisi, para o pessoal. O Haddad me mandou uma resposta dizendo que o projeto era uma maravilha. Ele ia se debruçar sobre isso a partir do recebimento. Ele estava lá na Arábia Saudita no dia que eu mandei. Nunca mais ouvi falar nisso. Tem que ter limites nisso aí. Agora, é evidente que o Banco Central, na mão de um partido que disputa a eleição, pode resultar numa esculhambação igual a da Argentina, que o populismo argentino arrebentou qualquer possibilidade de ressurgimento do processo econômico e da industrialização, o populismo, a valorização do agro e tudo mais. Mas nós estamos vendo que não há projeto de governo, não há uma intenção de manutenção no poder. Essa última entrevista do Zé Dirceu, o que ele quis dizer com aquilo? Só daqui a 12 anos teremos um governo de centro-esquerda. O que é isso? É 12 anos o quê? De sacrifício absoluto da população? A gente está aqui no programa, Requião, tentando conversar com o Zé Dirceu há meses. Infelizmente, a gente não consegue uma agenda com o ex-deputado, ex-presidente do PT, ele não faz o diálogo com a gente. Estamos aqui tentando arduamente, falando com diversos assessores para ver se a gente consegue viabilizar esse papo, justamente para levantar essas questões aí que você traz para a gente. Mas, sinceramente, Requião, eu não vejo qualquer tipo de surpresa em relação ao que tem se dado no nosso país. O Lula, eu acho que ele apresentou, acima de tudo, as cartas que ele colocaria na mesa ao longo dos seus mandatos, quando escreveu aquela carta aos brasileiros, lá em 2002, a fim de deixar o mercado mais calmo, mais tranquilo, a partir da eleição dele, que estava dada, né? Ele estava como líder das pesquisas, acima de tudo, e a possibilidade dele chegar ao poder estava colocada diante do voto popular, e ele se colocou aí nessa postura de conciliação, algo que ele carregou ao longo de todos os anos do seu mandato, já no seu terceiro mandato. O Lula, por mais que ele seja a principal liderança popular no nosso país, o Requião, não dá para dizer que ele faz um governo onde o protagonismo seja da classe trabalhadora. Essa conciliação é uma marca do Lula. Mas eu queria, para deixar um pouquinho o Lula de lado, o Requião, para a gente falar, a gente falou muito aqui, há algo que a gente tem muito acordo, é a necessidade que há da construção de um projeto de país, um projeto de esquerda, acima de tudo. E eu queria te perguntar a respeito disso. Por onde é que passa, o Requião, a construção desse projeto, quando a única coisa que se escuta no nosso campo é o discurso de que a gente deve unir forças para derrotar
à extrema-direita. Parece que virou assunto proibido a necessidade da construção de um projeto de país pela esquerda. Como é que você vê essa possibilidade de se construir, de se produzir um programa que dialogue com os interesses da classe trabalhadora? Anderson, de certa forma é o que nós dois estamos fazendo aqui agora, né? Levantando a necessidade de um projeto de nação. Não um projeto de política compensatória convivendo com o liberalismo globalizante. Agora, só para corrigir alguma impressão que eu posso ter dado, eu acho o Zé Disseu o grande quadro do PT. Ele foi importantíssimo no processo. Agora, o que ele está fazendo e dizendo agora, eu não sei. Seria importante que ele aparecesse aí com você para bater, né, nesse ritmo, uma conversa esclarecida. A dificuldade de montar um projeto é impressionante. Eu, por exemplo, estou marginalizado no Paraná. Eu tive uma visibilidade muito grande como senador, como governador 3 vezes, prefeito de capital, melhor prefeito do Brasil. Hoje eu não tenho uma rádio, eu não tenho uma nota no jornal. A Globo, por exemplo, deu uma notícia sobre a eleição municipal ontem ou antes de ontem. O Dark Costa me mandou um release. Ela me exclui como possível candidato à prefeitura de Curitiba. Ela tira o meu nome no jornal. Então é o fim do mundo, você não tem oportunidade alguma. Eles estão tentando calar qualquer crítica, qualquer posição nacionalista. Agora, o nacionalismo não é o nacionalismo de direita, é o respeito à população. Aliás, dando uma desbordada no teu tema, eu acho que a derrota na França não foi exatamente uma vitória da extrema-direita, foi uma derrota do capitalismo liberal. Porque os nacionalismos franceses são, de certa forma, uma oposição clara ao domínio do capital financeiro. Posição muito clara. É claro que existem os porra-loucas lá como aqui, mas foi uma derrota do capital financeiro. E eu não vejo como agora o pessoal festeja, não, o Macron é a maravilha. Não, o Macron é o capitalismo financeiro, é o banqueiro mandando no país uma coisa horrível. Mas o povo se revoltou. O povo votou contra a desconsideração que o regime neoliberal tem por ele. É que, como aqui no Brasil, a desconsideração com a população é total. Você vê as discussões, por exemplo, de prefeituras de cidades maiores, o pessoal só fala em negócio. Vamos fazer um metrô, vamos colocar maravilhosos ônibus elétricos. E você vai verificar, não existe frequência de ônibus, os ônibus estão lotados, e para o povo pouco importa se é elétrico ou não, ele precisa de possibilidade de mobilização. A mobilidade urbana é fundamental. Mas ninguém fala nisso, eles falam só em negócios, grandes jogadas. Vamos trazer multinacionais para fazer isso, fazer aquilo. Nós estamos na tese clara, que eu acho que é da Magda Chambriand, do desenvolvimentismo globalizante. E é muito ruim isso, porque isso deixa em segundo, terceiro plano o interesse nacional de um projeto de Brasil. Inclusive, você falou a respeito das eleições na França, Requião. A gente debateu isso aqui, o resultado das eleições legislativas no último domingo, onde parece que, acima de tudo, o principal derrotado foi esse projeto capitalista. O capitalismo está perdendo força aí ao longo desses últimos tempos em todo o mundo, né? Parece que a polarização se amplia entre a extrema-direita e uma esquerda aí que tenta se posicionar, enfim, mas o fato é que essa lógica do capital ela vem perdendo força entre as sociedades, mas ela tem, evidentemente, muita força em relação àqueles que comandam o poder político no mundo. Requião, a gente falou sobre essa necessidade de construção de um projeto de país. Por que as lideranças, Requião, que defendem a construção desse projeto efetivamente de esquerda no nosso país, que seja levado à disputa na sociedade, por que essas lideranças elas não se unem a fim de apontar que há uma saída possível para o país e, ao mesmo tempo, pressionar o governo federal para caminhar no rumo dessas diretrizes de um programa que coloque no centro dos debates o protagonismo dos interesses da classe trabalhadora? Não está faltando, Requião, uma movimentação mais séria, mais intensa dessas lideranças, ou todas elas, ou majoritariamente, elas estão reféns dessa ordem institucional, do calendário eleitoral, Requião? Estão reféns
da possibilidade de participar do governo. Empregos, cargos, poder aqui, poder ali, não se manifestam. É a tal história, você não pode criticar o Lula, é o governo que nós temos. Não, nós temos que criticar. Criticar esperando que melhore, colocar as nossas opiniões com clareza. As opiniões a favor de um projeto nacional, mas não existe. Tá, peça do Fla-Flu, o cara não quer saber se o técnico está certo ou errado na condução do seu time de futebol. Ele é do Flamengo ou é do Fluminense. Não importa o que aconteça, é uma coisa absolutamente sem sentido isso que está acontecendo. Eu não vejo uma liderança nacional. Eu vejo o Ciro fazendo algumas críticas, com alguma pertinência e muita loucura, muita coisa completamente sem sentido. Mas não tem ninguém fazendo a crítica. Não tem. Está todo mundo atrás de um cargo, de um ministério, de um favor, de um apoio numa eleição municipal ou numa eleição estadual. Está faltando a participação de lideranças fortes. E talvez também esteja faltando porque falta meio de comunicação. Né? Você não consegue. A Globo, nós estamos colocando aqui algumas ideias, a Globo vai colocar outras completamente diferentes no Jornal Nacional mais tarde. Só que nós estamos falando com pouca gente e eles falam com 50 milhões de brasileiros. Então, é este o problema básico, é o domínio absoluto da mídia pelo capital financeiro vadio. É uma coisa horrível você assistir um jornal da Globo, que eles estão criticando o discurso do Lula contra o absurdo das taxas de juro, é fora do suportável. Eles estão fazendo a sabotagem absoluta de um governo progressista. Não é nem contra o Lula, é a favor do capital financeiro comandando o Brasil. É uma coisa descarada, aberta, terrível. E vai na mão daquela meninada alegre, tudo meninas bonitas. Os comentaristas são todos empregados de bancos ligados ao mercado financeiro. Não há um espaço aberto para uma crítica. E não estamos sendo dominados dessa forma. Mas daí, o que acontece? Acontece como aconteceu na França. De repente surge aí a linguagem bíblica e votam na direita achando que vão mudar tudo. Acima de tudo é isso. Raquel, eu recebi uma mensagem aqui de um camarada nosso que está acompanhando aqui diariamente Faixa Livre. Eu recuperei aqui. O Roberto Henriques, ele disse aqui, ó, Anderson, o Requião esteve no nosso encontro do PTB histórico no último sábado. Roberto fala lá de Campos dos Goytacazes. Pois é, o Requião estava me dizendo isso aqui nos bastidores. Ele esteve aqui no Rio esse final de semana nesse encontro do PTB. Requião, eu queria que você falasse, aproveitar, a gente está no finalzinho aqui do nosso papo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade de reconstrução do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e, acima de tudo, a possibilidade de a gente dialogar com um projeto trabalhista, de fato, no nosso país. Eu acho que foi algo absolutamente abandonado pela esquerda ao longo dos últimos anos. O trabalhismo é algo que, acima de tudo, trouxe bons resultados aí para o nosso país ao longo da nossa história. Como é que você vê essa possibilidade do trabalhismo voltar a ser discutido pela esquerda, Riquelme? São minhas raízes familiares. Meu pai era calça larga, era do PTB. Aquele PTB influenciado pela dialética do Harold Lasky, no inglês, era um troço muito interessante. Mas acabou. A proposta de um PTB brisolista, nacionalista, é muito boa. Mas depende de como seja montado, se é possível que seja montado. Se ele se abrir procurando gente para simplesmente satisfazer as necessidades legais, vai acabar com qualquer outro partido. O PTB tinha que se colocar agora, desde já, com posições muito claras. Dizer o que pensa da Petrobras, o que pensa do Banco Central Independente, o que pensa da economia, o que pensa do tal tripé, que é uma jabuticaba brasileira que impede o desenvolvimento, o que pensa do Plano Real. Você vai ter um companheiro aí falando no Plano Real. O Plano Real acabou com a inflação, mas acabou com a possibilidade de desenvolvimento do Brasil também. Então, eu acho que essas coisas são oportunidades para o pessoal que quer colocar o PTB de pé, com as bases históricas, tomar uma posição. Tomarão ou não? Eu participei.
fui lá dar uma olhada, falei, fui muito elogiado, fiz um discurso bem opinativo, mas vamos ver como é que a coisa funciona. O Vivaldo é um grande cara, mas precisamos ver se ele será ampliado com participação de quadros politizados no Brasil inteiro ou vira aquela farra de fazer um partido de qualquer maneira. Espero que não seja assim. O Vivaldo, inclusive, ele esteve aqui recentemente falando aí sobre a recriação, refundação do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Enfim, a gente vai certamente ter a oportunidade de fazer o diálogo com ele ao longo dos próximos tempos nessa reconstrução do partido. Eu não estou aqui ainda com o nosso último entrevistado aguardando a gente aqui, não, Requião. Então, ainda tem um tempinho para a gente fazer o diálogo aqui. Eu tenho muitas perguntas dos nossos espectadores. Eu vou tentar pegar aqui uma... Olha só, o Requião, eu vou trazer uma provocação aqui do Fernando Pessoa. Ele faz uma crítica ao PTB. Ele diz aqui, ó, PTB histórico? Ai, 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 mas essa... O tempo não volta, e esse projeto nem é de esquerda, é pequeno burguês. Tá? É a crítica do Fernando Pessoa. Se quiser dialogar com essa crítica, fica à vontade, Requião. A prática é o critério da verdade. O PTB novo será o que os seus organizadores induzirem na sua formação. Não gosto dessa conversa pequeno burguês, isso e aquilo. Precisa ver a prática como é que funciona. Todo mundo diz o governo de esquerda do Brasil. Qual é a esquerda do governo do Brasil hoje? Então, acabar com essas caracterizações de pequeno burguês, isso e aquilo, ver qual é a prática. A prática do governo Lula é a prática do liberalismo econômico por inteiro. É isso, acima de tudo. Bom, eu estou aguardando aqui o nosso próximo entrevistado, ainda não apareceu conosco, ó, o Fernando volta a dizer aqui o seguinte, as classes trabalhadoras precisam superar PT, PCdoB, UP, PDT, PSOL e agora esse projeto de PTB histórico. Haja disposição. E aqui tem uma outra pessoa que diz aqui o seguinte, ó, onde é que está isso? A Paula Simone, ela diz aqui, ó, a esquerda no Brasil estagnou ao redor de um único nome. E é dramática a situação atual. Esse ajoelhar que observamos. Eu tive um espectador nosso aqui, o Requião, que disse que a gente não precisa de lideranças que façam esse diálogo. A gente precisa, acima de tudo, do estabelecimento de um projeto de país. Agora, a construção desse projeto, Requião, não se dá a partir de figuras que promovam essa discussão, ou seja, de lideranças populares que façam esse debate. Como é que você vê essa possibilidade da gente discutir um projeto de país sem considerar que haja lideranças que façam essa proposta, essa disputa, essa discussão no Brasil? O pessoal precisa ler o Gramsci, né? Quadro médio, né? O militante e o intelectual orgânico. A elaboração do partido precisa dos intelectuais orgânicos, que sintam o que sente o povo, seu desespero, a sua pena na vida, e consigam propor mudanças para a sociedade inteira. É essa a visão. Um partido sem lideranças intelectuais orgânicas não vai a lugar algum, vira uma brincadeira. Vira esse troço. De repente o Lula diz, eu sou contra o milionário, vamos taxar o milionário no mundo. Ele vai lá, conversa com o Papa, vai taxar o milionário no mundo. Ora, as ilhas fiscais aí, os paraísos fiscais, tudo isso impedem qualquer coisa. Então, isso passa a ser uma utopia encantadora de populações pouco entendidas da política, pouco politizadas. Precisamos, sim, e essa discussão pode surgir. O PTB pode ser, mas veja bem, qual é o problema básico do PTB? O PTB pode sair daqui a 2 anos, não tem nenhuma condição de participação eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro se suporta hoje no fundo partidário. Por isso que as burocracias dos partidos se agarram neles de uma forma absoluta, não querem deixar entrar figuras novas, querem mandar ficar com o dinheiro na mão. E esse fundo partidário desmoraliza os partidos todos na mão das burocracias, absolutamente não politizadas. Vale para o PT também. Eu tenho feito essa crítica aqui ao longo dos últimos tempos, Requião. Parece que as forças que comandam os partidos, acima de tudo, são absolutamente politizadas, de olho único e exclusivamente nos recursos aí para a sustentação dessas próprias estruturas
partidárias. Não há, de fato, comprometimento com a discussão a respeito de projetos. Se objetiva, acima de tudo, a manutenção dessas estruturas. Isso também não é um problema, Requião? Eu acho que se há que a esquerda também não acabou perdendo espaço por conta dessa institucionalização do debate público, a necessidade das estruturas partidárias sobreviverem a partir dessa distribuição de recursos dos fundos do Estado, enfim. Como é que você vê o abandono da ideologia, da discussão de um projeto diante dessa necessidade da manutenção das estruturas partidárias? Você sabe quem é que propôs o fundo partidário no Congresso? Fui eu. Eu e a Vanessa Grandotin. Mas nós nunca pretendemos essa fortuna, nem essa discricionariedade das burocracias sobre o destino do dinheiro. A ideia era dar aos quadros mais pobres um mínimo de condição financeira para disputar uma eleição. Mas hoje isso não acontece. Os partidos estão totalmente dedicados à formação de deputados federais que estabelecem a quantia que eles recebem. Os candidatos a vereador não recebem nada. Isso vale para o PT e para todos os partidos. Há uma discricionariedade a favor de um grupo e uma marginalização completa dos que foram objeto da nossa proposta de criar um fundo moderado para dar condição de disputa. E nós havíamos proibido o dinheiro privado. Era só o dinheiro partidário com limites. Acabou tudo. No trâmite da lei, os ricos podem pôr o dinheiro deles agora, outros ficam do partido. Virou uma confusão danada. E depois tem outra coisa, né? O poder da mídia. O cara não pode dizer agora que é candidato, ele tem que dizer que é pré-candidato, mas a Globo pode desmoralizá-lo no noticiário local, nacional, no dia seguinte, sem nenhuma implicação. Virou uma zona isso. Você se refere, evidentemente... Carradas no carvão. Você se referiu aí, evidentemente, a esse episódio do presidente Lula, que foi multado por conta de uma campanha que ele teria feito, ter falado a respeito da candidatura do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Requião, a gente estava falando aqui, eu só queria... Eu estou alongando um pouquinho. Oi? É uma piada. Essa condenação do Lula é uma piada, né? E a outra piada é o Quaquá defendendo os brasões. Vice-presidente do PT. Sim. A gente tem... Mas não é a primeira do Quaquá, né, o Requião? Essa é a grande questão. A gente sabe muito bem o que essa figura representa. Ele foi presidente do PT aqui no Rio de Janeiro por muito tempo. Hoje é vice-presidente nacional do partido. Já dialogou, inclusive. Esteve no Faixa Livre muito lá atrás, fazendo discussões, mas tomou iniciativas para lá de questionáveis, né? Durante o processo eleitoral de 2022, ele, de alguma forma ali, perdemos aqui o Requião. Caiu a rede do Requião. Vamos ver se a gente traz o Requião de volta. Eu estou alongando um pouquinho a conversa com o ex-senador, porque o nosso próximo entrevistado ainda não apareceu para conversar com a gente. A nossa equipe de produção está tentando entrar em contato com o Cleberson Zavascki, que deve conversar aqui conosco daqui a pouquinho, mas ele, infelizmente, não dá sinal, não retorna, não atende o telefone. O Requião está voltando aqui. Requião, a gente está alongando um pouquinho o nosso papo, porque eu estou aguardando o nosso próximo entrevistado, que ainda não apareceu para fazer a conversa aqui conosco. Mas eu estava falando do Washington Quaquá, que, de alguma forma, ele se aliou lá em 2022 ao governador aqui do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, na campanha eleitoral. Fez campanha casada, digamos assim, com o Castro aqui no Rio de Janeiro. Falando de campanha, falando de candidatos, o Requião, a gente tem aí eleições municipais batendo a porta. No próximo mês de outubro, o Brasil vai definir aí os prefeitos, os vereadores, enfim. Você falou aí sobre determinadas alianças que estão sendo construídas aí por figuras que se colocavam como de esquerda. Agora surgiu a informação, a gente falou sobre o Guilherme Boulos, surgiu a informação de que o candidato à Prefeitura de São Paulo, pelo PSOL, com apoio do PT, ele teria colocado para formular o seu programa de segurança pública um ex-comandante da Rota, não, que é, comando da polícia lá em São Paulo, que é muito criticado, né? É quase como um BOP aqui do Rio de Janeiro, mal comparando, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essas alianças que têm sido construídas e essas indicações aí
Requião. Oi, desculpa. Perdemos. Caiu mais uma vez a internet do Requião. Vamos ver aqui se a gente consegue retomar a conexão com o Roberto Requião para manutenção, para a gente fazer esse diálogo com ele. Muito importante esse papo que a gente bate com ele aqui no nosso programa. Vamos ver se a gente consegue retomar a conexão do Requião. Estamos com dificuldades aí, nesse finalzinho de entrevista com o ex-senador, ex-governador lá do Paraná. Enfim, muitas mensagens chegando aqui, ó. Vamos ver aqui. O pessoal ele dialoga muito entre si, ó. Por exemplo, a Edith Teixeira está mandando uns bom dia aqui para a gente. Bom dia, Faixa, e a todos. Bom dia, Edith. Obrigado pela tua participação. Eu sempre recomendo, sugiro que vocês mandem perguntas aqui para o nosso entrevistado. Nem sempre eu consigo trazer essas participações de vocês, eu até peço desculpas, mas vocês fiquem à vontade para mandar questionamentos aí aos nossos entrevistados no programa, comentário, é muito importante esse engajamento de vocês, ó. Vocês já curtiram a nossa live? Aproveita esse momento, deixa lá a sua curtida na nossa transmissão de hoje, é muito importante essa interação de vocês, espectadores aqui com Faixa Livre, comentem aqui, como eu citei, a nossa transmissão. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, vai lá, clica em inscrever-se, inscreva-se, é de graça, é só clicar lá em inscrever-se para você, enfim, ajudar o nosso programa a seguir nesse projeto de construção coletiva, que é o Faixa Livre. Estamos aguardando aqui ainda o Requião, agora sim, ele está acessando. Estamos com dificuldade aí nesse finalzinho de entrevista, Requião, mas vamos tentar aqui falar. Eu estava citando essa questão aí das alianças construídas por figuras da esquerda, ou que se pretendem de esquerda, nas eleições municipais. Como é que você vê essa possibilidade aí do Guilherme Boulos colocar como figura principal do projeto de segurança dele um ex-comandante da Rota? Eu não estou a par do projeto do Boulos, mas eu estou a par do que acontece aqui no Paraná. A Frente da Esperança aqui se aliou com a direita de uma forma aberta e desavergonhada. É aquele desejo desesperado de conseguir apoio nas próximas eleições e talvez alguns cargos no governo. Perderam a compostura. Tanto que eu me coloquei como pré-candidato para estabelecer uma ordem nessa discussão. Porque o PT e a direita aqui são a mesma coisa. Quem fez o pedágio no Paraná não foi o Rato, foi o Lula. Quem está vendendo a companhia de água é o BNDES, não é nem o governo do Estado, é o governo federal, privatizando a companhia de água. O Porto de Paranaguá está sendo privatizado com financiamento do BNDES. Então está uma bagunça. Perdeu completamente o sentido. E as alianças políticas são alianças claramente pela direita. É o que a gente tem observado, justamente a base do partido deseja. Mas até a cúpula fez a cópula com a direita. É dita governabilidade. O pessoal está justamente buscando esses acordos, esses apoios aí por parte da direita neoliberal para, ao fim e ao cabo, conseguir governar. É isso que está colocado, né, o Requião. Você tem observado a construção aí no Paraná? Você citou o teu estado. A construção de um diálogo à esquerda desses partidos aí, dessas figuras que não se renderam de fato. Você se colocou aí como pré-candidato à prefeitura pelo... Com dificuldade aqui, um Requião, a conexão dele está muito instável. Vou fazer o seguinte, assim que ele voltar, eu vou encerrar o nosso papo, porque está com muita dificuldade aqui da gente manter essa discussão com o Requião. Um papo importantíssimo que a gente está batendo com o ex-governador, o ex-senador, até caiu aqui a rede dele mais uma vez. Peço desculpas a vocês, espectadores, mas, infelizmente, a gente tem tido dificuldades, inclusive são dificuldades recorrentes ao longo dos últimos dias, né? Eu até achei que o problema fosse a minha conexão, mas não. Infelizmente, a gente está com problemas aí nas conexões dos nossos entrevistados. Lamento, peço desculpas mais uma vez a vocês, espectadores. Continuem mandando as suas mensagens aqui. Tenho muitas aqui chegando. O Gilberto Costa nos manda um bom dia. Bom dia, Gilberto. Obrigado aí pela tua presença, pela tua participação, que você está sempre aqui conosco no Faixa Livre. Já o Fernando Pessoa já faz uma brincadeira aqui. Tá vendo? É a ideia do PTB histórico caindo. Tá aí o Fernando Pessoa ironizando aí por essas quedas aí do Requião, da conexão do Roberto Requião. Obrigado, tá bom, o Fernando, pela tua participação. Como eu falei, muitos diálogos aqui, as conversas entre os nossos espectadores. Mandem aí perguntas. Eu tenho aqui,
o Carlos Rico diz aqui, ó, infelizmente a sociabilidade capitalista neoliberal impôs a mediocridade tecnocrática das lideranças políticas atuais. Aí, a crítica aí, comentário do Carlos. Obrigado, Carlos, pela tua participação, pelo teu comentário muito pertinente que você faz aqui para a gente. Obrigado pela tua participação. Ó, o Antônio Carlos Ponce nos manda um bom dia. Bom dia, Anderson e equipe Faixa Livre. Bom dia para você, Antônio. Agradeço muito a tua participação aqui. Ó. Vamos ver as participações, mais participações chegando aqui. Mandem suas mensagens aqui. Estamos aguardando as mensagens de vocês. Ó, a Lucilândia Paiva diz aqui, ó, bom dia, parabéns por oportunizar excelentes debates. Lucilândia Paiva, obrigado, Lucilândia, pela tua participação. Primeira vez que eu te vejo aqui no nosso programa. Ó, se você não está inscrito, aproveita esse momento, se inscreve lá no nosso canal de graça, é só clicar lá em inscrever-se, seguir aqui, acompanhar o nosso programa, ativar lá as notificações para vocês receberem aí os alertas a respeito dos nossos próximos programas, né? Todos os dias, às 8 da manhã, Faixa Livre está no ar, no programa de quase 3 décadas de história, quase 30 anos que o Faixa Livre está no ar. Completaremos aí 30 anos no final desse ano de 2024, completando 30 anos de história. Faixa Livre que se iniciou um pouco depois aí do Plano Real, né? O Plano Real está completando também 3 décadas, completou, aliás, no dia de ontem, 30 anos, aliás, o Plano Real não, o Real. O Plano Real foi estabelecido lá no início de 2024 com a Unidade Real de Valor, a URV, que depois passou a se chamar Real, a moeda, que estabilizou, de alguma forma, a economia no nosso país. Então, Faixa Livre surgiu justamente a partir do avanço dessas ideias neoliberais, a partir da eleição do Fernando Henrique Cardoso, que estava colocada, aliás, já tinha acontecido, né? O Faixa Livre surgiu no dia 5 de dezembro de 94, quando o Fernando Henrique já estava eleito, né? Ele tomaria posse em 1º de janeiro de 1995. Ó, o Requião está voltando aqui para fazer o diálogo, ó, voltou pelo celular agora. Voltou pelo celular, né, Requião? Estava difícil a gente fazer a conexão pelo computador, né? Está muito difícil. Eu entrei pelo celular agora aqui. Pois é, eu estou vendo, dá para ver aqui pela tua imagem. Mas eu dizia, Requião, sobre essa necessidade que há de construção de um projeto à esquerda e citei o exemplo do Paraná. Eu queria que você falasse um pouco como é que tem sido feito esse debate das figuras de esquerda aí no Paraná para se opor, evidentemente, ao projeto do Ratinho Júnior e, acima de tudo, para concorrer com viabilidade política nessas eleições municipais que se avizinham, Requião. As supostas figuras de esquerda que comandavam a frente de todos os partidos, PCdoB e tudo, aderiram à direita. Aderiram à hipótese, à possibilidade de participar de um governo. E, na verdade, terceirizaram a derrota. Eles serão liquidados. Para você ter uma ideia, a rejeição ao Lula, a um candidato apoiado pelo Lula em Curitiba, é de 60%, 61%. Daí me pergunto, o que o Lula pode fazer para reverter isso? Cumprir o que disse na campanha eleitoral. Mas ele fez o pedágio que ele combatia, o BNDES apoiou a venda da Copel, estão apoiando o Paranaguá, é o BNDES que está privatizando a companhia de água, não é nem o rato. É um comportamento muito ruim. Eles estão extinguindo a possibilidade da existência dos seus partidos. Por isso eu me afastei do PT. Eu não rompi com o PT, Anderson. Eu saí do PT, porque eu não tolerava mais esse tipo de comportamento. Sem dúvidas, sem dúvidas. Não, uma atitude corajosa e muito necessária diante de um momento como esse que a gente tem observado, as forças majoritárias, acima de tudo, do Partido dos Trabalhadores têm feito um diálogo muito próximo com os interesses neoliberais aqui no nosso país. O Requião, falando um pouco sobre essa história, essas forças que comandam nesse momento o PT, a gente sabe que há, como você muito bem citou aí, figuras de responsabilidade dentro do PT, figuras importantes que fazem um diálogo a partir da necessidade da construção de um projeto de país, um diálogo à esquerda. Você citou o José Dirceu, que é importante, uma figura importante do partido. Temos
também o José Genuíno. Aliás, o Genuíno vai estar com a gente essa semana, na próxima quinta-feira. Aliás, já adianto aqui para os espectadores, quinta-feira o programa num horário alternativo, 1h. Faremos o programa à tarde, depois eu explico para vocês. Mas o Genuíno, inclusive, estará conosco aqui no nosso programa. Há outros quadros importantes. O Walter Pomar, que dialoga com a gente aqui no Faixa Livre, dirigente nacional do PT, o próprio Breno Altman, que é um jornalista também identificado com o Partido dos Trabalhadores, mas essas figuras perderam espaço dentro do PT. Por que a esquerda do PT, ô Requião, ela está tão recuada, ela perdeu tanto espaço ao longo desses últimos tempos? Isso se dá pelo protagonismo que o presidente Lula tem com seu projeto conciliatório. Como é que você vê aí essa perda de espaço de quadros importantes dentro do PT e que fazem o diálogo à esquerda? Vou te dar um exemplo e você conclui. Eu, associado aos eletricitários do Rio de Janeiro, entrei com uma ação popular para devolver ao Lula o comando que foi tirado com as mudanças estatutárias e a venda da Eletrobras. Uhum. Nós esperávamos que o Lula readquirisse a sua condição de presidente da República e começasse a colocar a Eletrobras a serviço do Brasil. Você sabe que o advogado-geral da União, o Messias, junto com a Eletrobras, entrou nesta ação com um pedido que o meu pedido fosse arquivado, que a ação fosse interrompida. E logo depois, eles conseguiram viabilizar a venda das usinas e distribuidoras do Amazonas, e uma medida provisória viabilizou uma forma de evitar a falência dessas empresas que foram compradas pela JBS. Você quer que eu diga o que para você depois disso? O governo tentou evitar que eu devolvesse, viabilizasse poderes ao Lula tomar conta da Petrobras a favor do povo. Foi a voz do Procurador-Geral da República que interveio na ação pedindo que ela fosse suspensa. Eles não queriam de volta, eles querem a privatização. Isso não é nem implícito, é explícito. Então, como é que pode haver espaço para o Genuíno e para mim nesse governo? E eu não digo espaço físico, nós não queremos nada, mas a possibilidade de participar, de opinar e de colaborar não existe, está na mão da direita. A gente tem feito essa crítica. As forças majoritárias do PT, elas não dialogam mais com um projeto efetivamente de esquerda. Requião, a gente já está com o tempo mais do que encerrado. Não vou mais segurar você aqui, vou te deixar à vontade para você seguir teu dia. Quero, acima de tudo, agradecer sempre a tua presença aqui. É uma honra, uma alegria contar com as tuas análises, com os teus questionamentos, as tuas críticas aqui no Faixa Livre. Você pode ter certeza que a gente vai continuar com os microfones abertos como um espaço de crítica responsável e efetiva à esquerda. Agradecendo muito a tua contribuição aqui para o nosso programa mais uma vez e te desejando já uma ótima terça-feira. Meu abraço forte, Requião. Eu é que agradeço a oportunidade, o bate-papo, e nós temos que fazer isso. Conversar, colocar ideias. Não teremos certeza do que dizemos sempre, não somos os donos da verdade, mas a gente tem que colocar a nossa experiência e a forma como nós entendemos a política de uma forma bem clara. Eu acho que, na sequência, nós conseguiremos um movimento forte que tenha um projeto claro de nação, sustentável, sem exageros, como eu digo sempre, aristotelicamente eficiente, sem exageros que nos levem à derrota. Mas hoje, a Frente da Esperança, ela tem exageros pela direita. Não diz nada em relação a um projeto nacional e consideração pelo povo, a não ser no discurso do Lula, que é negado na prática do governo. Um abração, Anderson. Obrigado, Requião. Um abraço forte, acima de tudo, um projeto que seja dialogado com as forças populares do nosso país. Requião, um abraço para ti. Até a próxima.